Nosso prota, chamado Akihito, está voltando da escola quando ele vê uma garota em cima do prédio. Ele fica com medo dela pular e corre para ajudá-la. Chegando lá em cima, ele diz para ela não pular. A garota pula em direção ao nosso prota e atravessa seu peito com uma espada vermelha e fala: "Brincou com a pessoa errada." Ele pede para a garota tirar a espada dele. Ela se assusta e pergunta o que ele é, pois deveria estar morto. Ele olha para ela e também pergunta quem ela é. Fala, meus bons, aproveita para dar aquele like responsa e caso ainda não seja inscrito nesse canal maravilhoso, eu lhe convido a se juntar a esta família. Tamo junto, vamos para o vídeo. Vamos nessa! Já no dia seguinte, nosso prota está no clube de literatura com sua amiga Mitsuki. Eles estão discutindo sobre o livro que estão escrevendo. De repente, surge um barulho do lado de fora da sala. Mitsuki pergunta para nosso prota se é a Mirai que está lá fora. Ele diz que provavelmente é ela e vai conferir. Ele sai andando pelo corredor. Mirai segue ele, então nosso prota vira para trás e Mirai tenta se esconder no armário, mas está cheio de materiais de limpeza que acabam caindo em cima dela. Tu é doido? Ele pergunta o que ela está fazendo. Ela diz que é uma coincidência e ele diz que ela está mentindo. Ele pergunta novamente o que ela está fazendo e ela começa a limpar os óculos para disfarçar. Não sei de nada, não sou... Mano... Então nosso prota diz que já está na hora dela parar de tentar matar ele, pois ele já disse que ela não vai conseguir, pois ele é imortal. Entendeu, mano? Então ela se faz de doida e finge que não sabe do que ele está falando. Ele pergunta se ela faz ideia de quantas vezes já esfaqueou ele na semana passada. Então ela começa a contar nos dedos. Mais de 8.000! Ela diz que a culpa é dele, pois nunca ouviu falar de alguém que foi possuído por um Yomo e ficou imortal. Ele diz que não foi possuído. Ele é metade humano e metade Yomo. Quero nem saber. Então ela vai saindo, mas tropeça em uma vassoura e cai de cara no chão. Você parece burro! Voltando para a sala, Mitsuki pergunta ao nosso prota como foi. Ele diz que não adiantou de nada. Mitsuki diz que enquanto ele não trabalhar duro, o sonho de ver ela se confessando para ele no dia da formatura não vai se realizar. Ele fica todo animado e pergunta quando foi que isso se tornou um sonho dele. Ela diz que ele é um pervertido que vai atrás de qualquer uma com peitos grandes. Tá me tirando? Mitsuki pergunta por que nosso prota não deixa Mirai esfaquear ele o quanto ela quiser. Ele diz que é porque mesmo que seja imortal, ele ainda sente dor. Ela diz que essa é a recompensa perfeita para um pervertido como ele. Ele se pergunta por que Mirai tem que ser tão persistente. Mitsuki pergunta se ele tem certeza que não sabe. Então ele imagina que deve ser amor. Ele acha que Mirai está apaixonada por ele. Não! Mitsuki diz que ele deveria evitar qualquer interação mais profunda com Mirai. Ele pergunta o porquê e ela diz que a família dela tem a jurisdição sobre os caçadores daquela região. E se só ela avisar isso pra ele não for o suficiente, então ele é idiota. Chega a hora de ir embora. Nosso prota está na sala sozinho quando Mirai aparece atrás dele. Ela pergunta por que ele fica até tarde. Ele diz que seria um problema ela atacar ele na frente dos outros alunos, por isso ele espera todos saírem. Tá bom. Ele diz que entre os caçadores, ele nunca ouviu de alguém que manipula o próprio sangue para fazer armas. Ela diz que é de um clã amaldiçoado, que foi abominado até mesmo entre os caçadores. Ele pergunta o porquê. Ela diz que é porque o clã dela era poderoso demais, então foram destruídos, e ela é a única sobrevivente. Ela já cria uma espada de sangue e se prepara para atacar. Ele, como não é besta, já sai correndo. Você cagão sem exceção. Ela pergunta por que ele está fugindo, e ele diz que depois de várias batalhas com ela, já está provado que ele não consegue derrotar ela. Mirai vai correr atrás dele, mas tropeça em uma linha e cai de cara no chão. Me derrubaram aqui, ó! Eles saem correndo pelo corredor da escola. Então nosso prota pula a janela e vai para o lado de fora. Ele olha para trás e não vê Mirai. Ele pensa que a despistou, mas ela já vem pulando em cima dele. Ele joga um balde com água nela. Ela corta o balde ao meio. Ela perde ele de vista e vai até uma sala atrás dele. Ela procura ele em meio às mesas. Então ela escuta um barulho no armário. Vai até lá e nosso prota joga o armário por cima dela. Ela sai de dentro e fica se perguntando o que ele fez, porque está tudo escuro. Então ele diz que tem um balde na cabeça dela. Nesse momento, a barriga de Mirai dá aquela roncada responsa. De repente, um Yomo quebra o vidro da sala e entra onde eles estão. Ó o bicho vindo, moleque. Nosso prota percebe que Mirai ficou nervosa. Nesse momento, entra uma mulher na sala e já mete aquela voadora na cara do Yomo. Ele pula para fora do prédio e sai correndo. Passa por algumas garotas, mas elas não demonstram ver o Yomo. A mulher pede para nosso prota chamar a limpeza. Então ela pula atrás do Yomo. Mirai pergunta a nosso prota quem é aquela mulher.
Ele diz que o nome dela é Ninomiya Shizuko e que ela é uma caçadora bem conhecida naquela área. Nosso prota leva Mirai para comer. Então ela diz que nunca derrotou um Yomo, pois ela evita mostrar para as pessoas sua habilidade, porque as pessoas não gostam do clã dela. Então diz que percebeu que nosso prota era um Yomo e criou coragem para atacar ele. E então descobriu que ele é imortal e que pode atacar ele o quanto ela quiser, que ele não vai morrer. Tá brincando comigo? Ele fala pra ela que mesmo sendo imortal, ainda sente dor. Nosso prota diz que é bem mais fácil ela derrotar um Yomo do que ficar atacando ele. Ela diz que sabe disso. No dia seguinte na escola, Mitsuki manda nosso prota ir falar com ela no refeitório. Ela diz pra ele que não vai na reunião do clube hoje, então manda ele chegar mais perto e diz que a família dela está de olho em Mirai, e que ele deve cortar as relações com ela. E diz que mesmo ela falando isso, sabe que ele ainda vai continuar falando com Mirai. É verdade. Então ele diz pra ela não se preocupar, afinal ele é imortal. Já na hora de ir embora, Mirai já chega para o compromisso de todo dia. Tu tá aqui de novo, menor! Antes dela atacar, nosso prota diz que quer conversar com ela. Então eles vão até uma loja comprar comida. De lá, eles vão até uma praça. Mirai pergunta o que ele quer falar. Ele pergunta por que ela veio a essa cidade e diz que falaram pra ele não falar com ela. Ela diz que não liga, já que todo mundo odeia ela e adora sacanear ela no Twitter. Ele fica com pena e diz que vai seguir ela no Twitter. Ele pergunta novamente o motivo dela estar lá. Ela diz que mesmo que tivesse um motivo, ela não falaria pra ele. Ela abre a janta e começa a comer. Ele diz que ela deveria comer em casa e pergunta se ela tem algum motivo para não comer na casa dela. Ela fica nervosa e pergunta o porquê ele está perguntando isso e fala que ele é desagradável. Ele pergunta se ela não pagou o aluguel. Ela diz que pagou. Ele pergunta se o apartamento está cheio de lixo. Ela diz que está limpo. Então ele pergunta se tem um Yomo no apartamento dela. Ela fica nervosa e começa a limpar os óculos, e diz que não tem. Ele fala que os poderes dos caçadores atraem os Yomo, então ele sai andando. Ela pergunta onde ele vai. Ele diz que vai no apartamento dela ajudar a matar o Yomo. Ela diz que não precisa, pois ela não consegue tirar uma vida. Ele diz para ela sair da vida de caçadora. Ela diz que não consegue e que já tentou. Eles vão até o apartamento dela. A luz começa a piscar, então Mirai já cria sua espada. O Yomo se revela. E assim finaliza este episódio. Deixa o like e se inscreva. Tamo junto, vamos nessa.